Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi e toda quarta-feira nós estamos nos encontrando aqui para repensar a história. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Irã. O Irã é um assunto que está muito em evidência, né? Principalmente depois desse conflito entre Israel e Irã e a entrada dos Estados Unidos e tudo que está vindo à tona. E nessa hora muita coisa é falada, muita coisa é publicada, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história do Irã. Para nós entendermos como é que o Irã chegou a ser uma república islâmica, como o Islã, na história contemporânea, veio a se tornar a primeira teocracia, né, do mundo contemporâneo. Para isso, nós precisamos voltar um pouco e ver o Irã, que originalmente se chamava Pérsia, até o século XIX, e que, você lembra, nós aprendemos isso já, o século XIX foi o século do imperialismo. Foi o século que as grandes potências europeias, vinda da Revolução Industrial, procuraram estender o seu domínio, o seu poder sobre o continente africano e o continente asiático. É nesse momento que o Irã passa a ser uma área de disputa, né, tanto do Império Russo quanto das potências imperialistas europeias. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver uma mudança desse quadro, né? O desaparecimento dos grandes impérios. Nós lembramos que o Império Russo se transformou na União Soviética. O Império Turco-Otomano, que dominava todo o Oriente Médio, foi também desfeito no final da Primeira Guerra Mundial. E o Império Austro-Húngaro também desaparece, dando origem a vários países novos na Europa Oriental. O Irã, a partir daí, passou a ser uma nação, e aí passou a se chamar Irã, né, depois da Primeira Guerra Mundial, governada por uma monarquia constitucional. E a partir da década de 50, essa monarquia constitucional tornou-se uma monarquia parlamentarista, ou seja, nasce a democracia no Irã. De 1951 a 53, o Irã veio a ser a primeira democracia do que nós chamamos de Oriente Médio. Vamos lembrar que o Oriente Médio é basicamente dominado por países árabes, e a gente já falou sobre isso, porque países árabes. Bom, vamos relembrar que o mundo árabe era dominado pelo Império Turco-Otomano. E havia um sonho entre os árabes de se libertar do domínio do Império Turco-Otomano e finalmente ter domínio e soberania sobre um território. Eles sonhavam com a criação da Grande Arábia. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, você se lembra que não era interessante para as potências ocidentais um único país forte, soberano, dominando a principal região de petróleo do mundo. Por isso, a Inglaterra, a França, apoiada pelos Estados Unidos, optaram pela fragmentação do mundo árabe. Então, hoje, no Oriente Médio, a maior parte dos países são árabes. Países fragmentados, governados por famílias que governam seus territórios de forma despótica. Ou seja, nós não podemos falar nem de longe em democracia no mundo árabe. A mesma coisa aconteceu com o Irã. O Irã, depois que saiu do domínio das potências ocidentais, teve o aval dessas potências para ser governado por uma monarquia, né, histórica, tradicional, mas longe de ser democrática. Mas a partir de 1950, houve um consenso popular e eleições para o parlamento e a chegada ao poder
de governar do primeiro-ministro Mohamed Mossadegh. Mohamed Mossadegh, ele vai governar o Irã de 1951 a 1953, quando sofre um golpe de Estado. Agora, quem arquitetou esse golpe de Estado? Os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Vamos lembrar que na década de 50 nós já estamos na Guerra Fria, onde as potências ocidentais alinhadas aos Estados Unidos e debaixo da chamada doutrina Truman, que colocou o mundo da seguinte forma: quem não é a favor dos Estados Unidos é a favor da União Soviética. Quem não se sujeita à tutela, ao protetorado americano, está se aliando à União Soviética. Foi com base nisso que Mohamed Mossadegh foi derrubado, apesar de ser um aristocrata e apesar de não pensar nem perto do ideal socialista. Mas então o que ele fez para ele ser derrubado? Ele nacionalizou o petróleo no Irã. Sim, o Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tinha seu petróleo explorado por empresas estrangeiras. Mohamed Mossadegh nacionaliza o petróleo e estatiza a exploração de petróleo. Por quê? Porque essa exploração de petróleo feita no Irã, por potências estrangeiras, fazia com que a riqueza ficasse concentrada naqueles agentes que possibilitavam essa exploração. A grande, imensa população não usufruía dessa riqueza. Então, Mohamed Mossadegh, que foi eleito por amplo apoio popular, nacionaliza o petróleo no Irã e com isso bate de frente com os interesses das potências ocidentais que viam o Irã como aliado e fornecedor de petróleo. Por isso, arquitetado pela CIA, como foi o golpe militar na América Latina, como aconteceu aqui no Brasil. Você lembra, o governo brasileiro também foi derrubado sob esse discurso de estar se aproximando do comunismo, quando na verdade é porque os Estados Unidos tinham interesse de explorar a Amazônia, de explorar os minérios no Brasil, de explorar o petróleo também. Mas voltando ao Irã. Derrubada a democracia no Irã, a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que já era o rei do Irã, né? Apenas nesse período democrático ele reinava, mas não governava. Mas a partir da derrubada de Mohamed Mossadegh, então o monarca vai concentrar todo o poder na sua mão e vai fazer, né, a chamada Revolução Branca. O que é essa Revolução Branca? É uma série de entrada de capital estrangeiro visando modernizar o Irã, visando ocidentalizar o Irã. E, obviamente, essa aliança ela encobre uma série de corrupções e, principalmente, o resultado final. Quando você entrega a riqueza de um país que deveria ter domínio soberano sobre essa riqueza, como o petróleo, para o interesse de outros países. Quando você, para manter isso, evidentemente, vai ter que fazer muita coisa ilegal. Quando você vai receber de outros países por fora para poder facilitar essa exploração, vem a corrupção. Resultado final: concentração de riqueza, expansão da miséria. E aí entra uma questão cultural importante do Irã. O Irã é um país persa, mas é um país muçulmano. E por ser um país persa e não árabe, os muçulmanos iranianos são de grande maioria xiita, que é uma divisão que existe no islamismo. Há várias divisões no islamismo, mas a principal é xiitas e sunitas. Os sunitas são basicamente árabes. A maior parte dos países árabes, são sunitas, nem todos. Nós temos uma grande exceção, que é o Iraque. O Iraque tem uma maioria sunita. Já já você vai entender onde eu vou chegar.
Mas o Irã é de maioria xiita. E principalmente porque é um país que se converteu ao islamismo e, por não ser de origem árabe, vai romper, porque os árabes sempre teve domínio sobre o Islão, né? A partir do momento que o Islão alcança outros povos, especialmente os persas, haverá essa grande ruptura. E a maior parte da população iraniana é xiita. E os xiitas, eles já, né, os jovens, a grande parte, sofrendo com essa entrega da riqueza do Irã para as potências ocidentais. E a corrupção que o governo despótico do Shah Reza Pahlavi trazia à tona, vai, lógico, se refugiar na religião. A religião sempre é o último refúgio dos oprimidos, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão se unir em torno de um líder religioso, que foi o Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini vai começar a liderar o povo contra essa ocidentalização, contra essa corrupção, contra tudo que o Shah Reza Pahlavi estava fazendo. Ele, inclusive, vai ser exilado por um tempo. Mas como o sofrimento do povo iraniano sob o governo do Reza Pahlavi e as afrontas contra a fé islâmica com esse processo de ocidentalização que acontecendo dentro do Irã levou à radicalização. Então o povo foi para as ruas e o Reza Pahlavi, para tentar conter isso, permitiu a volta do exílio do Ayatollah Khomeini, que acabou liderando uma revolução. O Shah teve que fugir do país, né, se exilando no Egito, e foi proclamada a República em 1979. Em 78 começou a Revolução, em 79 ela se consolida, o Irã deixa de ser uma monarquia, passa a ser uma república, mas uma república teocrática. Uma república onde os líderes religiosos maiores, né, que são os ayatolás, reinariam no Irã. É quase que uma monarquia religiosa, né, que nós temos no Irã. E aí o que vai acontecer? Imediatamente, essa nova ordem republicana teocrática vai romper relação com os Estados Unidos, com as potências ocidentais, e isso vai ser um problema muito sério, principalmente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, para tentar derrubar essa revolução, vai se aliar ao árabe Saddam Hussein, né? Ele e aí é uma coisa interessante. Os Estados Unidos vai patrocinar primeiramente que esse Saddam Hussein chegue ao poder no Iraque, apoiado pelos Estados Unidos, com um golpe de Estado. Depois vai financiar uma corrida armamentista do Irã. Então o Irã vai se tornar um país que se arma, porque há um propósito disso. A ideia seria, aliado a Saddam Hussein, o Iraque invadir o Irã e tentar derrubar o regime dos ayatolás. E aí nós vamos ter uma guerra com essa invasão do Iraque, invasão pelo Iraque do Irã. Em 1980, inicia a guerra Irã-Iraque, a chamada Primeira Guerra do Golfo. Uma guerra que vai durar 8 anos, que vai trazer milhares de mortos, que vai abalar a economia iraniana, mas também a economia iraquiana, né? E que não vai conseguir derrubar o regime dos ayatolás. O saldo final, né, foi um acirramento ainda maior do regime dos ayatolás, que agora se vê, né, diante de uma tentativa de ação das potências ocidentais, liderada pelos Estados Unidos,
e aliada do Iraque. Essa tentativa de derrubada dos ayatolás, do regime dos ayatolás, foi fracassada, mas acabou arruinando o próprio Iraque, aliado dos Estados Unidos. Em 1990, 2 anos depois, né, o Iraque se vê, ou pelo menos essa é a forma que ele se enxerga a situação, se vê obrigado a invadir o Kuwait, sob a alegação que o Kuwait era um país artificial criado pelas potências ocidentais em território que pertencia ao Iraque. E por causa disso nós vamos ter a Segunda Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos agora se torna inimigo de Saddam Hussein, né? Numa espécie de eliminação de arquivo, né? E nós sabemos toda essa história de como os Estados Unidos vai invadir o Iraque, vai depor o Saddam Hussein, vai julgar o Saddam Hussein por crimes que só poderiam ser julgados pelo Tribunal de Haia, mas um tribunal militar americano, depois dessa invasão, vai julgar o Saddam Hussein e vai enforcá-lo. E vai ficar lá muitos anos. E por que os Estados Unidos ficou tantos anos no Iraque? Porque a maioria da população iraquiana também é xiita. O Iraque tem um problema muito sério. Tem um povo que não é árabe que vive ali, em grande parte ali do norte do Iraque, que são os curdos, que vendo esse vácuo do poder com a derrubada de Saddam Hussein, vão retomar sua luta para criar o seu Estado, o Estado que nunca surgiu, né? Que nesse jogo, né, pós-Primeira Guerra Mundial, toda aquela reivindicação nacionalista que havia dos povos que não tinham seu território, muitos povos vão ser esquecidos, entre eles os curdos. E além disso, a maior parte da população do Iraque é xiita. O grande medo dos Estados Unidos seria os xiitas do Iraque se unirem aos xiitas do Irã e estender essa república dos ayatolás também para o Iraque, e os Estados Unidos perder definitivamente qualquer acesso ao petróleo. Vamos lembrar que o Shatt el-Arab, que é o maior lençol petrolífero do mundo, o primeiro maior do mundo, está na divisa do Irã e do Iraque, ou seja, o Irã explora grande parte desse petróleo, mas o Iraque também. Então imagina o Iraque unido aos xiitas do Irã, implantando ali também um regime, uma república teocrática, né? Então esses são os pepinos que os Estados Unidos já criou ali naquela região, sem contar o que nós falamos na quarta-feira passada, que foi a criação do Estado de Israel, da forma que foi criado, para isso, permitindo que Israel, né, expulsasse grande parte dos árabes que viviam ali, criando um dos maiores conflitos do mundo contemporâneo, né, que adentrou o século XXI. E é o que nós estamos enxergando agora, né, nessa nova ordem que se configura, né, em torno da doutrina Trump, uma nova doutrina dos Estados Unidos, né? A Guerra Fria foi a doutrina Truman, o imperialismo foi a doutrina do Roosevelt, né? Do Theodore Roosevelt, do Big Stick, fale macio, mas com um porrete na mão, onde os Estados Unidos estendeu seu imperialismo, principalmente ali do Caribe e na América do Sul. Então nós já tivemos essa doutrina. Os Estados Unidos, depois eu ainda quero gravar uma aula só sobre as doutrinas que norteiam a política externa norte-americana, interna e externa, né? Começando lá pelo Destino Manifesto, das primeiras, né? Quando os imigrantes chegaram na América, né? Mas isso é para uma outra aula. Voltando na questão do Oriente Médio, ninguém nega que uma república teocrática fundamentalista islâmica é um atraso, tanto para o próprio Irã, como para o próprio mundo. Ninguém aceita qualquer regime ditatorial, seja ele sob que discurso ideológico.
Isso é fato, né? O mundo anseia pelo avanço das democracias. Essa coisa de misturar religião com política está longe de trazer resultados bons. Historicamente já se mostrou, só traz morte e destruição. E de fato, né, isso é fato. Mas daí você esquecer que o Irã caminhava para o desenvolvimento da sua democracia. Democracia essa que foi interrompida por um golpe dado com ajuda, apoio e logística dos Estados Unidos e da Inglaterra e da França também. E que acabou implantando no Irã um despotismo monárquico, um quase absolutismo, um retrocesso, e que vai prejudicar principalmente a população, né? Grande parte da população, e que vai acabar empurrando essa população para o extremismo religioso. E nós também, ao criticarmos o extremismo religioso do Irã, nós não podemos esquecer que hoje quem governa os Estados Unidos são os extremistas religiosos, que viram aí em Donald Trump o arauto das suas ideologias. Então nós estamos vendo isso nessa nova ordem Trump no mundo, né? O avanço do extremismo religioso, essa mistura, né, de religião com política, onde o Estado passa a ser novamente, como era na Idade Média, como era na Idade Moderna, o braço armado da religião, impondo sobre todos convicções religiosas de uma minoria. Diga-se, podemos dizer isso, né? Porque quando você tem que impor, através do poder do Estado, uma fé, nós estamos voltando ao que aconteceu na Idade Média, ao que aconteceu na Idade Moderna, na época do absolutismo, e estamos fazendo a mesma coisa que aconteceu no Irã. O que é o Irã? O Irã é um Estado que impõe uma fé sobre todos. E o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo hoje com o fundamentalismo religioso, influenciando o fundamentalismo, a extrema-direita religiosa hoje, a extrema-direita política hoje no Israel, está cada vez mais casada com o fundamentalismo religioso. A ideia de tomar, de tomar todo o território como era na época de Salomão, de tomar Jerusalém, de reconstruir templos, de demolir mesquitas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E isso tem aval do extremismo religioso americano, que conseguiu agora fazer um presidente do jeito que eles querem. Um presidente esse que novamente volta a uma política imperialista no Oriente Médio, porque essa entrada dos Estados Unidos ao lado de Israel, esse ataque dos Estados Unidos ao Irã, sob a alegação de que o programa nuclear iraniano caminha para a construção de armas nucleares, mesmo discurso que ele usou para invadir o Iraque. Né? Mesmo que com toda os emissários da ONU que visitaram o Iraque e não encontraram ali nada, nenhum vestígio de nenhum tipo de fabricação de arma de destruição em massa, os Estados Unidos não apelou para a ONU. Por que a ONU, então, comitê que controla, né, a questão nuclear, não mandou emissários para ver, para ir ao Irã? Neca de Pitibiriba. Ele já tratou de fazer a mesma coisa que ele fez com o Iraque. Atacou deliberadamente o Irã, sem apoio do Congresso, violando a própria Constituição americana, que é próprio, né, dos extremistas, e criou esse problema, que ele diz que resolveu, mas ele não resolveu. Ele não resolveu. Agora mesmo, o Benjamin Netanyahu já está falando em retomar a guerra em Gaza. E, obviamente, que os iranianos não vão aceitar isso que aconteceu, essa violação da soberania do país deles. Isso vai acabar fortalecendo ainda mais os extremistas religiosos, né? Porque os extremismos se fortalecem mutuamente. Quando você tem a extrema-direita no poder, você vai estar alimentando a extrema-direita religiosa e vice-versa.
Então, o que nós temos hoje é uma situação que ainda vai trazer, num futuro, muita insegurança para o mundo. Era isso que eu queria falar com vocês. Tá? Hoje, sim, o regime teocrático domina o Irã, mas isso só aconteceu porque a democracia iraniana foi interrompida por um golpe, arquitetado pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela França. Até a próxima, muito obrigado.